Boa tarde, bem-vindos à primeira edição do programa Valores. Este é um programa que apresenta-se como uma referência também naquilo que é a grelha de programação da TV Slow. Nós, ao longo da semana, vamos trazer aqui vários temas que estarão à volta daquilo que são os valores cívicos, éticos e morais da nossa sociedade. Hoje, por exemplo, fala-se muito desta questão dos resgate dos valores cívicos e morais. Portanto, as igrejas e outras instituições são aqui chamadas precisamente para que possam então incentivar, possam trazer aqui algum conteúdo para que também possamos resgatar aquilo que são os nossos princípios éticos e morais. Portanto, vamos trazer aqui vários temas e você, de certeza absoluta, é o nosso convidado especial. Queremos tê-lo aqui todos os dias, não só para o nosso programa, especialmente, mas também para aceder todos os programas que a TV Slow traz para você. Portanto, você pode seguir a nossa página através do Facebook, partilhar os nossos conteúdos TV Slow e também inscrever-se no nosso canal no YouTube e no Instagram. Hoje trazemos aqui um tema sobre a sinistralidade rodoviária. Como sabe, é a segunda maior causa de mortes no país, depois da malária. De facto, é um tema bastante preocupante, que fala-se em quase todo lugar. Há muitos atropelamentos, muitas pessoas morrem. Todos os dias as nossas estradas são manchadas, infelizmente, com sangue. E para nos ajudar a compreender aqui os temas que vamos trazer aqui ao longo de vários programas que vamos ter a oportunidade de gravar, o nosso convidado, ou seja, temos aqui um convidado residente, o doutor Roberto Capace, ele que é psicólogo, a quem eu passo já a apresentar. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa, à nossa estreia. Boa tarde, André. Também estender os nossos cumprimentos aos nossos seguidores, não é? E àqueles que vão nos acompanhar, que é a razão da nossa existência. Bem disposto. Bem disposto sempre. Quando se fala de ciência, André sabe que estamos sempre bem dispostos. É mais um desafio, então. Mais um desafio, e realmente acredito que esses desafios nos tornam cada vez mais bem preparados, porque eu acredito que o nosso cérebro precisa ser estimulado. E uma das formas de estimulá-lo é exatamente ter contacto com estes desafios, porque isso ajuda-nos a ler, a pesquisar e acabam por interferir ou influenciar no nosso aprendizado. É verdade, nós estamos habituados por simplesmente a ouvir o Dr. Capaz, e hoje, através do nosso canal, temos a oportunidade de vê-lo aqui. Por acaso, o Dr. Capaz é bem parecido. Nós temos aqui já um público feminino garantido, pelo menos. Não sei. Eu acredito, não sei. Eu acredito que também não tenho assim As mulheres são de homens bem parecidos, né? Ou não? Depende, as mulheres têm escolhas. No fundo, assim como os seres humanos, nós escolhemos. Nem todas as mulheres gostam de homens chiques, não é? Como tem-se dito. Existem os cheques também, não é? E outros os cheques, e tem os choques, não é? Sim, tem os choques. Tem o chique e o cheque. E o choque. Vou perguntar ao meu câmera se é o cheque ou o... Exatamente, então provavelmente, mas também não ficamos muito atrás, não é? Não somos os Brad Pitt, não somos os Tom Cruise, mas não ficamos muito atrás. Ok, muito obrigado, Dr. Capaz. Eu sei que tem muita coisa para falar, são temas muito vastos, né? Um dia vamos ter a oportunidade também de falar sobre essas questões, mas hoje mesmo vamos falar sobre a sinistralidade rodoviária. Como já aqui disse, é um tema preocupante, né? Que desperta, de certa forma, a preocupação de todos nós. Todos nós estamos chamados a ter uma conduta diferente na estrada, uma educação rodoviária acima da média. Mas vamos tentar compreender aqui, não é? Existem estradas em todos os países, mas por que Angola, o que é que está por trás desta realidade, doutor Capaz? Que a questão da sinistralidade rodoviária é a segunda maior causa de mortes no país depois da malária. Por que Angola?
Eu acredito quando nós analisamos um determinado facto social, um fenómeno social, é extremamente importante e eu fui aprendendo isso com o tempo, que não existe uma causa única. Provavelmente existirão causas principais, mas não existe uma causa única. E é preciso perceber que a combinação dessas causas vão favorecer ou vão influenciar o aparecimento ou determinar este fenómeno que é a sinistralidade rodoviária. Por exemplo, na nossa realidade, não é, são apontadas como causas principais, e parece que podemos discorrer diante disso. Causas principais da sinistralidade rodoviária, por exemplo, a condução sobre excesso de velocidade. Também é apontado, por exemplo, o mau estado das vias, o mau estado técnico das vias e dos automóveis ou dos veículos. Ainda temos também a má travessia de peões, que é exatamente, provavelmente, aquela que mais, para mim, chama a atenção. Temos ainda como outra causa também provável, não é, a ultrapassagem de forma irregular. Há motoristas que fazem ultrapassagem sem sinalizar. E é sabido, por exemplo, só nesse ponto de vista, os carros têm por aí 23 pontos cegos que nós não conseguimos ver. Então, quando tu fazes ultrapassagem, é preciso que você oriente o outro em que sentido tu vais te dirigir. E ainda temos também aquilo que é a condução sob efeito de álcool, hoje é apontado também como uma das causas mais prováveis. A combinação desses fatores todos podemos entender aqui como sendo, não é, estas principais causas. Por quê? Porque quando nós entendemos a questão da mobilidade rodoviária, aqui o trânsito, nós entendemos 3 fatores principais: homem, veículo e via. E se perceber nas causas que nós citamos, o principal responsável para transformar, organizar ou desorganizar o sistema de mobilidade rodoviária é o homem. É o homem que conduz o veículo, é o homem que é o peão, no fundo é o homem que transforma, não é o que faz a ultrapassagem, e aquele que, no fundo, tem a maior responsabilidade na condução. Quem faz as estradas também são os homens. Se as estradas estão em mau estado técnico, provavelmente é porque o homem não fez. E tem uma coisa que eu aprendi também que é extremamente importante nisso. Quando nós vemos alguém a conduzir, nós percebemos que cada veículo fala da pessoa que vem a conduzir. E é só perceber a maneira como se conduz Angola diz muito do tipo de condutores que nós temos. No fundo, os carros falam da personalidade do condutor. E é importante dizer, não é possível entender comportamento humano se tu não conheces personalidade. Então, é importante fazermos e começarmos a ser claro, e o André disse muito bem, a sinistralidade rodoviária é a segunda maior causa de morte. No fundo, isso deveria constituir um problema de saúde pública. Nós deveríamos todos nos empenharmos para tentar diminuir, porque são muitas vidas que se perdem. Nós perdemos indivíduos com uma capacidade que podiam transformar esse país. A maior parte das pessoas que sofrem nos acidentes são pessoas chamada população ativa. Prejudica a economia. Então, exatamente, nós estamos aqui a falar de problemas sérios e que também vai honorar a economia do país, porque muitos desses vão para os hospitais, medicação e outros. Então, é um problema sério e que deveriam ser feitos estudos muito mais profundos. Por que é que eu digo isso? Hoje, por exemplo, já se fala, como dissemos, estuda-se personalidade para entender que essa questão da mobilidade rodoviária ou dos acidentes. Hoje já se fala, por exemplo, numa psicologia rodoviária ou do trânsito, não é? O que é que esta psicologia estuda? A psicologia, por exemplo, rodoviária estuda, não é, o comportamento humano na mobilidade urbana, nesse caso, mas vai entender o quê? Vai entender os fatores externos, internos, conscientes e inconscientes que promovem e influenciam, não é, tudo aquilo que acontece nessa mobilidade urbana. É preciso compreender que o ser humano nem sempre é consciente e nós temos chamado a atenção que a maior parte das vezes o ser humano é mais inconsciente do que consciente. André, deveríamos aqui ser assim muito transparentes. Conduzir é uma atividade bastante complexa. Ela envolve diversas habilidades, competências e atitudes.
exige de cada motorista ou automobilista um adequado nível de maturidade emocional e competências intelectuais. Eu digo aqui, André, os analfabetos não deveriam conduzir. Nós temos visto, por exemplo, pessoa que não conhece o sinal de stop. Temos pessoas que não conseguem ler o sinal de rotunda e outros sinais. Significa que nós temos muitos condutores, mas são analfabetos. Se tu tens muitos analfabetos a conduzir, lógico que você vai despoletar, às vezes, nesse conjunto de acidentes. E é preciso perceber também que quando nós falamos dessa sinistralidade rodoviária, ela acarreta consigo muita das coisas que hoje se discute, por exemplo. Por que e esse dado é extremamente importante. Quando se fala da sinistralidade rodoviária, quem mais morre não é por causa dos capotamentos ou de colisões de automóveis, não. É por atropelamento. Este é um dado extremamente importante. Por que é extremamente importante? Porque vai nos dizer que, afinal, existe um grande problema nas estradas de Angola. Um grande problema. E quando nós analisamos esse problema, vamos entender que deveríamos entender educação. Porque eu acredito que existem 3 fatores que podem tornar nossas estradas mais seguras, e um deles é a educação, a prevenção e a intervenção. No fundo, eu quando falo de educação, a educação rodoviária passa também por educação convencional, porque hoje já se ensina a educação rodoviária dentro das escolas. Eu há tempo vi uma experiência muito boa. Pegou-se, por exemplo, numa escola primária, fez-se uma espécie de estrada com sinalizações. Tem passadeiras, sinal de stop e outros sinais. As crianças vão aprendendo desde muito cedo, estamos a falar de escolas primárias, a se tornarem motoristas mesmo antes de terem um volante na mão. Então, se eu começo a aprender desde tenra idade que a passadeira é esse sítio para os peões passarem e que quando eu chego aí devo parar, quando eu me tornar um motorista de verdade, eu tenho que ter esta consciência que não devo, no fundo, fazer essa travessia, ou não devo passar com velocidade na passadeira. Hoje, por exemplo, em Angola, quando tu paras na passadeira, você é criticado porque você tinha que sinalizar. Porque o indivíduo que vem à tua traseira, ele não sabe que aquilo é para parar. Então, a educação passaria exatamente por ensinar estes indivíduos, primeiro, a se tornarem motorista ou automobilista e também peões. Percebe-se hoje, e eu costumo às vezes a brincar, nós atravessamos tipo zumbi. Conhece zumbi, André? Conhece? Os zumbis são mortos-vivos. Quando tu vês as pessoas atravessarem nas estradas de Angola, você... Não, mas exagero seria se eu não dissesse. Percebe-se exatamente. Sabe-se que a África, eu tenho feito às vezes essas provocações e as pessoas às vezes não me entendem e é normal. Sabe que a África tem a taxa mais alta de suicídio. E eu às vezes penso que aqueles indivíduos encontraram a estrada como um meio para se tirar a vida. Porque não é normal. Não é consciente a maneira como as pessoas atravessam a estrada. Nós temos mães, pais, avós, pessoas debaixo das pedonas, as pessoas a fazerem travessia. André, disse que as pessoas morrem mais por atropelamento, não por capotamento. Significa que não são os carros a colidirem, são as pessoas a ser atropeladas na estrada. Então, nós devemos fazer um esforço tremendo de educar. Mas a culpa nem sempre é do peão. Exatamente, mas nós aqui estamos a trazer a combinação. Por exemplo, do motorista também já disse que nós temos muitos analfabetos a conduzirem. Conduzir não é um direito, é uma concessão. Deve existir, há indivíduos em Angola que nunca deveriam ter carta de condução. Por que eu digo que conduzir não é um direito? Não está garantido na nossa Constituição que todo mundo tem que ser automobilista. Não, para conduzir o indivíduo deve preencher critérios, como o quê? Saúde física, porque há situações que nós assistimos e nós não temos às vezes capacidade de punir. Exatamente. O que é que acontece às vezes? Nós percebemos uma mãe a atravessar, às vezes, em frente ao regulador de trânsito. Mas o regulador acha que aquilo deve acontecer. Nós temos que, se existem regras,
não é? Essas regras devem começar a ser aplicadas. E já chegou o momento de nós todos começarmos a estar preocupados com essa situação. É importante, por exemplo, frisar, como falávamos também sobre a questão dos motoqueiros ou dos cupapatas que aparecem, que andam em sentido contrário, sobem nos passeios, fazem de tudo um pouco, andam sem luzes. Isso também veio agravar ainda mais aquilo que é a sinistralidade rodoviária. Então, eu acho que deveríamos ter coragem, e já se fala isso, eu disse que quando se quer tornar as estradas seguras, devemos ter educação. Nós falhamos com a educação, devemos assumir isso, dar a mão à palmatória, que podemos até reassumir. Mas também, para além da educação, nós temos a prevenção. Hoje já se fala, por exemplo, do uso de bafômetro, fala-se, por exemplo, de adotar leis mais rígidas, podíamos adotar leis, por exemplo, de retirar cartas de condução a muitos indivíduos, porque há indivíduos que disse que deveriam viver a vida toda sem pegar um volante. Mas então, nesse caso, está a querer dizer que as punições são muito brandas? São brandas ou elas não são materiais. Elas existem, mas não são materializadas. Elas deveriam ser eficazes. André, em realidades avançadas, aqui vamos dar o exemplo da Inglaterra, estamos muito avançados, mas um jogador como Rooney, de top, foi retirado da carta de condução durante 2 anos por ser encontrado a andar embriagado. Quantos indivíduos são apanhados a andar sob efeito de álcool, embriagado de verdade? Nunca ouvimos que alguém foi retirado da carta. André, tem alguém na família que já foi retirado a carta de condução por conduzir embriagado? Conhece alguém? Então nós temos falhas graves na questão também da punição, da prevenção ou da intervenção. Não há aqui também uma questão que podia ser se prevenir? Falamos das escolas convencionais, das escolas públicas, falou que também devíamos ter conteúdos relacionados a isso, mas as escolas de condução, assim em particular, também há muito déficit. Sim, eu acredito que também existe muito déficit, é só perceber, mas o reflexo das escolas acadêmicas, como estão as convencionais, elas têm reflexo porque nós estamos a falar de uma sociedade onde temos micro-sociedades. A escola de condução é uma micro-sociedade. Se nós tivéssemos um sistema de ensino rigoroso quanto à questão da educação rodoviária, as escolas que só ensinam condução já deveriam ter, no fundo, alunos ou estudantes que vêm com uma base muito forte, teriam professores melhor preparados e também uma rigorosidade maior. Por exemplo, hoje, a título de exemplo, nós temos uma cadeira e o país percebeu que tem que formar empreendedores. Nós temos uma cadeira de empreendedorismo que começa, acredito que são 6 anos, não sei se é 7ª, 8ª, não, na 11ª e 12ª, ou começa na 7ª ou 8ª, mas são 6 anos que você forma empreendedor. Se tu tens uma cadeira para formar empreendedores, 6 anos no currículo que é nova, é atual, tu tens a segunda maior causa de morte, é a sinistralidade rodoviária. Onde é que tu estás a perder mais? É por não ter empreendedor para formar empregos ou onde morrem mais gente? Deveríamos, às vezes, pensar nesse sentido. Formar um currículo, ok, não estou a dizer que não se formem empreendedores. O país precisa de empreendedores, mas muito antes de formar empreendedores, eu tenho que formar pessoas humanas ou pessoas éticas. Eu tenho que formar pessoas que saibam cuidar da sua própria vida. Quando um cidadão coloca em risco a sua própria vida, o Estado deve intervir. O Estado deve chegar e dizer, tenho o ius imperi e eu é que determino o que deve ou não acontecer. Sempre no sentido de preservar a vida deste cidadão. Como disse, não é? As pessoas vão para a estrada e eu às vezes pergunto, não é possível isso. Mas é compreensível, como disse, os fatores que intervêm, que influenciam, eles são conscientes e inconscientes. Quando nós analisamos o ser humano, quem vê o André assim, pensa que o André é mais consciente do que inconsciente. Quem pensa assim está a pensar errado. Existe uma análise e uma coisa que é extraordinária, que eu costumo ensinar, não é? Freud apresenta, por exemplo, a personalidade do homem desta maneira. E ele diz, é comparado a um iceberg. O iceberg, para quem está a nos ver, é uma pedra enorme de gelo que aparece na água. E quem percebe o iceberg percebe que a parte que aparece normalmente sobre a água ou em cima da água é uma parte pequena. A maior parte da nossa personalidade é inconsciente. Então, sempre que eu vejo
um indivíduo a atravessar a estrada, às vezes um indivíduo a conduzir, sei que esse indivíduo nem sabe o que está a fazer. Provavelmente está no seu estado de inconsciência, mas vai para a estrada. Eu dou exemplos simples e costumo ensinar as pessoas a perceber. Os nossos atos são a maior parte deles inconscientes. Eu, por exemplo, dou exemplo. Há dias eu saía de casa, coloquei as meias, o sapato, nem tinha colocado a calça. Isto é um ato inconsciente. Há momentos que o indivíduo está na estrada no volante, está a atravessar, ele nem sabe que está na estrada, provavelmente pensa que ainda está na cama. Por causa desta influência que a maior parte da nossa mente ou da nossa personalidade ser inconsciente. A consciência é uma coisa pequena. E quando as pessoas vêm falar de consciência, pensa-se que consciência é inata. Não. Nós aprendemos a ser conscientes. Nós nascemos como seres irracionais. Quem dá essa consciência é a sociedade onde estamos inseridos. Significa, se eu conduzo mal, se eu atravesso mal, se eu conduzo embriagado, se eu faço ultrapassagem sem sinalizações, então significa que nós falhamos no processo de socialização. E existe duas palavras para você entender isso. Coesão é dado pelo sistema de socialização, família, escola. Quando não existe coesão, tem uma coerção. Quem dá isso é o Estado. Então, devemos ter capacidade de começar a entender que devemos fazer muito mais, senão vamos continuar a vir aqui a comentar morte e sabe-se, por experiência que tenho, o luto é hoje um dos principais motivos que desencadeia doenças de foro emocional dentro das famílias. A desestruturação de algumas famílias, ou disfuncionalidade de algumas famílias. Há indivíduos que, por causa do luto, caíram em depressão, tiveram ansiedade e outros problemas de foro emocional. Então, nós perdemos pais, que são os indivíduos que às vezes são os provedores da família, perdemos filhos, indivíduos que estavam a estudar. Devemos pensar muito seriamente quando estamos a falar da sinistralidade. Não é só, senão, como André disse, a segunda maior causa da morte do nosso país. É verdade, e é isso que este é um quadro que precisamos inverter, né? Urge aqui a necessidade de todos nós participarmos para que este quadro possa ser alterado. Nós temos um flagrante, a nossa equipa de reportagem foi à rua, passou por várias avenidas e flagrou muitas situações de irregularidades, não só por parte dos automobilistas, mas também por parte de alguns peões. E, portanto, esta é uma matéria que você vai ver já a seguir. No balanço do ano de 2021 foram registrados 12.226 acidentes de viação que resultaram em 2.648 mortes e 12.992 feridos. Luanda lidera o ranking da sinistralidade automóvel com 23,6% dos desastres do país. Bem, na verdade é importante a gente não ter bastante pressa, porque eu vejo muita gente a não passarem na pedonal por intermédio da pressa, e algumas pessoas mesmo por falta da responsabilidade que esse mesmo ser acarreta, porque nós temos visto muitos constrangimentos, né, o que tem acontecido na via. Então é importante que a gente faça mesmo uso da pedonal, né? Porque se a gente não fazer o uso da pedonal, então quem fará o uso da pedonal? É um assunto bastante complicado. Os números são verdadeiramente preocupantes. 2.648 pessoas morreram instantaneamente em desastres de viação nas estradas do país durante o ano de 2021. Tenho visto as pessoas a dizerem que preferem passar aqui a fazer a travessia mais fácil pela estrada
do que passarem pela pedonal. E dizem porque a pedonal é mais extensa, comparando aqui a estrada de um lado para o outro. E muitos optam também por passar somente aqui na estrada, passar de um lado para o outro, né? Do que daqui na pedonal, porque muitas das vezes estão com peso e se seguirem pela pedonal vão dar mais volta. Então, nesse caso, eles optam em passar daqui porque é mais fácil, muito mais fácil. A província de Luanda lidera o ranking de sinistralidade com 2.884 sinistros, seguido da Huila, 1.401, Benguela, 1.026, Huambo, 921 e Bié, 593. O comunicado atribui ao excesso de velocidade, à falta de iluminação nas vias, ao mau estado técnico dos veículos e das vias, à condução em estado de embriaguez, às ultrapassagens irregulares e à travessia de peões, como principais causas da sinistralidade rodoviária. É verdade, é uma situação bastante difícil, como já aqui avançamos. Vimos muitos flagrantes, aqui a nossa equipa teve a oportunidade de captar. Doutor Capache, gostava que falasse um bocadinho sobre essa questão do consumo de bebida alcoólica ou a condução em estado de embriaguez. Pronto, já acho que tocou um pouco nessa questão. Nós vimos, por exemplo, nas estradas, ao longo das nossas estradas, aqueles jovens que vendem até bebidas alcoólicas. Estamos a falar das próprias lojas de conveniência, de bombas de combustíveis e assim vai, assim vai. Esta é uma situação também que deve ser comaltada, né? Não sei se é assim que se pode. Sim, sim, eu acredito que, atendendo o caminho que estamos a percorrer em função da sinistralidade rodoviária, podíamos sim repensar se não deveríamos acautelar a venda de bebidas alcoólicas no percurso de viagem. Nós temos até aquelas viagens que são feitas a longo curso, não é? Onde os indivíduos passam por bombas de combustível e compram álcool e conduzem ao longo da via toda. Por que é que deveríamos pensar? Nas outras realidades também essas lojas vendem, mas o que é que nós estamos a dizer? Eles prepararam melhor aqueles que vão comprar. Significa que nós temos percebido que as pessoas não entenderam. Então, se não entenderam, nós podíamos repensar a maneira como se vende as bebidas alcoólicas ao longo da via toda. Por quê? Porque o André, quando fala do consumo de álcool, e hoje aponta-se, o álcool tem uma interferência muito grande naquilo que é o nosso sistema nervoso. E se nós tivéssemos que entender, quando consumimos álcool, mesmo em pequenas percentagens, eles atuam sobre os lóbulos frontais, que são esses aqui que ficam aqui em cima da testa. E eles são responsáveis por quê? Pela questão, por exemplo, do controlo, da impulsividade, da questão psicomotora. Quem consome álcool tem tendência de não conseguir visualizar todos os eventos possíveis. Por isso é que um dos testes que se faz, quem consome álcool, os movimentos são distorcidos. Faz-se para fazer o número 4 e nunca faz, pode fazer 8, 9, mas nunca faz o 4. Então, o que é que estamos aqui a dizer? O álcool tem uma interferência muito grande no comportamento do indivíduo. Quem consome álcool pode interferir na memória, pode se recordar, porque, no fundo, conduzir não é só acelerar e travar. E é aquilo que dissemos. Por exemplo, tu tens um carro com 23 pontos cegos. Tu tens que ver do lado esquerdo, tens que ver quem vê. Então, isso realmente podia ser repensado no sentido de pensar se vale a pena continuarmos com esse modelo de venda de bebidas alcoólicas, porque realmente os nossos automobilistas, eles não estão, não só também os peões que também consomem álcool e vão fazer travessia. Temos muita gente que morre fruto do consumo de álcool. Então, deveríamos realmente repensar se devemos ou não continuar. Mas como é importante falar, nós não podemos só chutar. Nós devemos fazer estudo e perceber exatamente se retirando que efeitos ou que consequências essa retirada dessas bebidas trarão. Serão positivas ou negativas. Então, com estudos aprofundados, é possível sim compreender se realmente ganharíamos muito, mas eu acredito que sim, porque realmente o álcool tem sido apontado como um dos principais elementos. E tem mais,
Não é só álcool, há outros indivíduos que até ingerem outros tipos de droga. Eu, por exemplo, que faço o longo curso, eu percebo que há caminhonistas que tu percebes que aquele indivíduo só pode estar drogado, a maneira como conduz. Então, precisamos ser um pouco mais sérios e céleres quando a situação nos remete à questão da mobilidade rodoviária e à questão da sinistralidade rodoviária. Há quem defenda, por exemplo, que os problemas sociais, alguns problemas sociais, faz com que a própria, como é que posso dizer, a polícia de trânsito faça vista grossa a determinadas situações. Por exemplo, estou a falar daqueles chamados cauelela, como dizem, né? Os culpapatas. Hoje há zonas e em grandes quantidades que as pessoas usam aquele veículo como um táxi. Que eu acho, né, minha opinião particular, que é muito perigoso. E vejo que muitas autoridades policiais fazem vista grossa. E às vezes fazem mesmo um longo curso, de um ponto a outro, as pessoas apertadas aí naquela estrutura, né, por trás. Mas a partir da mesma opinião, acho que também o governo devia olhar para essa questão, que é de facto muito perigoso andar em 5, 6 pessoas nas estradas esburacadas. Já vi situações em que houve capotamentos e tudo mais. Acho que não é seguro. Mas qual é a sua opinião relativamente? Sim, sim. O André toca num aspecto extremamente importante. Estou a falar sobre a condição social. Mas eu acredito que nós devemos avaliar os danos, não é? O que é que perdemos mais? Eu também sou daqueles um pouco rígido quanto a essa situação, e por acaso ontem ainda havia uma situação dessa, e independentemente da condição social em que as pessoas são submetidas, porque deveria-se criar um sistema de transporte público melhor, porque as pessoas não deveriam andar em caleluyas, ou qual é o termo que recebe, deveria-se criar condições melhores. Mas independentemente disso, eu acredito que o Estado, quando se trata de vidas, o Estado deve fazer todo o esforço possível para preservar a vida humana. É sabido que, no fundo, isto traz o lado humanista do próprio Estado. Então, se nós percebemos que estas caleluias, independentemente das dificuldades que as pessoas têm, também não podemos ignorar, é verdade, nós temos também que ter empatia, nos colocarmos no lugar dessas pessoas. Como é que essas pessoas chegariam em casa se retiraríamos essas caleluias? Por isso, é preciso pensar nas medidas, mas também como nós vamos remediar essa situação, porque nada nos adianta emitirmos aqui opiniões como se fossem verdadeiras ou exatas e, no fundo, não analisarmos isso. Ok, vamos retirar as caleluias, mas como é que essas pessoas chegam às suas casas? Se melhorar o serviço de transporte público e outras vias de mobilidade rodoviária, eu acredito que o Estado deveria, sim, usar daquele poder que tem para retirar isso. Agora, se o Estado não organiza os transportes públicos, em algum momento vai ter que, no fundo, arcar com esse ônus, porque esse é um ônus do Estado. E nós assistimos isso de forma infeliz, carros com carroceria que são determinados, e a lei até diz, não é? Temos uma lei que proíbe que os carros de transporte de mercadoria levem pessoas, mas nós assistimos até caminhões, carros de lixo, aqueles que transportam lixo, carrinhas a transportarem pessoas atrás e passam em frente, como disse, de reguladores de trânsito e, como disse, fazem vista grossa. Provavelmente seja esse sistema que não está a funcionar, não é? E por isso nós temos dificuldade de fazer cada um a nossa parte. Não fazendo, vamos cair nessa problemática que como já dissemos, é profunda e é arrepiante, e só vimos os vídeos que foram mostrados. Essa é só uma parte, não é? Que realmente chama muita atenção. Ok, estamos a terminar o nosso programa, portanto, eu vou pedir de forma telegráfica no nosso doutor Capaz, convidado residente, que passasse alguns conselhos. Eu acredito que para a população em geral, eu acredito que nós devemos ter mais amor à nossa vida. Tendo amor à nossa vida, e deveríamos também ter amor pela vida do próximo. Nós, todos os dias da nossa vida, devemos fazer uma espécie de
culto à empatia. A empatia é aquela capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Eu acredito que você que está a nos ver, você que está a assistir ao nosso programa, deveria fazer esse esforço. Começar a entender que hoje é motorista, amanhã pode ser peão e a maneira como vai atravessar ou vai conduzir o carro pode tirar a vida de pai de alguém, de filho de alguém. Então devemos ter um pouco de mais consciência na maneira como vamos frequentar a estrada, como vamos conduzir. Se bebeu, não conduz mesmo. Deve evitar conduzir e há essa máxima. Se o carro não está a travar, fica em casa, arranja, vai ao mecânico. Se acha que não é capaz de passar numa pedonal, procura uma passadeira para passar. Então devemos criar mecanismo para protegermos a nossa vida e dos outros. Outro aspecto que é importante é chamar a atenção também ao Estado, em função das estradas que nós temos. Nós aqui não falamos da má condição técnica das estradas, mas fomos percebendo afinal que também o Estado deve criar estradas melhores, deve ter estrada com menos buraco. Temos muitos postes de eletricidade, mas não tem lâmpadas, você circula, o lance vem logo para a estrada. Então são outras coisas que o Estado hoje, quando pensa em engenharia de trânsito, ou que deve pensar melhor na construção das estradas. É extremamente importante e também como vai construindo as pontes ou as pedonais para a travessia das ruas. E aqui chamar o conjunto de artistas, se podemos assim chamar, da ciência, que é chamar aqueles que são responsáveis por criar leis, os psicólogos, sociólogos, antropólogos, para se estudar essa problemática da sinistralidade rodoviária, porque afinal não é um assunto de uma só ciência, é um assunto de multidisciplinaridade de conhecimento ou de ciências. Então, eu faço a minha parte, o André faz a sua e todos nós vamos fazer, pode ter a certeza que daqui a mais algum tempo podemos melhorar sim este fenómeno ou este problema da sinistralidade rodoviária. Muito obrigado, Dr. Capaz, pelos seus contributos, né? Esperamos tê-lo aqui na próxima oportunidade. Sabe que é o nosso convidado residente, então será sempre muito importante a sua presença. Muito obrigado e boa continuação. Ok, muito bom. Estamos a terminar agora o nosso programa. Já sabe, você poderá ver este conteúdo através da nossa página do Facebook TV Slow e também da subscrição do nosso canal no YouTube e o Instagram. Portanto, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Boa tarde.